Boa noite, amada igreja, a graça e a paz de Jesus Cristo. É um prazer estar novamente me dirigindo aos irmãos, trazendo uma palavra de meditação nesses dias difíceis para todos nós, mas é justamente a palavra do Senhor e a unção do seu Espírito que tem nos mantido de pé, tem nos sustentado e irá fazer com que avancemos, continuemos avançando até que dias melhores venham. E eles vão vir com toda certeza. Hoje eu vos trago uma palavra de meditação que também tem como propósito trazer um renovo, trazer esperança, confiança aos nossos corações. O tema é: não há limites para Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Até onde vai o poder do nosso Deus? Quando estudamos sobre os atributos de Deus, nós vimos que um dos seus atributos é onipotência, ou seja, tem todo o poder. Mas no dia a dia nem sempre estamos pensando sobre isso, nem sempre avaliamos que o nosso Deus tem todo o poder e não há limites para o seu poder, para aquilo que ele pode operar. É sobre isso que eu quero falar contigo nesta noite. Gostaria que, se você tem aí a sua Bíblia à mão, pegue e abra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 8 a 9. Vamos ler apenas 2 versículos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 8 a 9. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz aqui, amados. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Veja bem, Paulo está citando aqueles 2 magos lá do Egito, Janes e Jambres, que se colocaram como opositores a Moisés, mas mais do que isso, opositores à obra que Deus queria fazer. Qual era a obra proposta? Libertar o seu povo do Egito, da escravidão, conduzi-los à terra da promessa, a terra que ele já havia prometido a Abraão, e ali estavam os descendentes de Abraão. E mais do que isso, se manifestar aquele povo como seu Deus, assim como ele havia se revelado a Abraão, agora ele queria se manifestar, se revelar aos seus descendentes, lhes dar a sua lei, a sua palavra, e estar em meio ao seu povo. Então essa era a obra que Deus queria realizar através de Moisés. Mas o que vemos? 2 homens, 2 magos, e como magos, ali estavam para se opor, usando o quê? Magia, feitiçaria. Esse era o poder que os movia, não era poder de Deus, era um poder inimigo. E ali estavam para se opor, como Paulo diz, ali estavam como opositores. Já na entrevista inicial, quando Moisés ali se apresenta com Arão, e ele queria deixar claro para Faraó que o próprio Deus o havia comissionado para aquela obra, o próprio Deus estava ali agindo através dele, e ele então lança o cajado que se transforma numa serpente para mostrar o poder de Deus. Já naquela entrevista inicial, os 2 magos aparecem, os 2 magos se opõem, o inimigo que está por trás deles e que não quer ver a obra de Deus avançar, que não quer ver o bem do povo de Deus, se manifesta. Eles jogam também suas varas no chão, que também se transformam em serpentes. O desfecho foi vitória para Deus, porque aquela serpente, a de Moisés, acabou matando as outras 2, tragando as outras 2, mostrando a superioridade do poder de Deus. Mas ali estava lançada a oposição.
Aqueles dois homens, como instrumentos do inimigo, instrumentos de oposição, ali estavam para atrapalhar, para bloquear, para impedir aquilo que Deus queria fazer. Vamos ler sobre esse acontecimento. Se você está ainda com a sua Bíblia aí na mão, abra lá em Êxodo, capítulo 8, versículos de 17 a 19. Nós vamos ter um trecho que relata este acontecimento. Veja bem, e fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara, e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim, oposição, com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Observe aí a oposição mais uma vez. Naquela entrevista inicial, eles fizeram a oposição, e apesar de sofrerem aquela derrota, esses homens não desistiram. Aqui está um desfecho que narra a derrota deles. Mas até aqui, o que aconteceu? Nós temos a primeira praga. Foi quando Moisés tocou com o cajado nas águas do Nilo e elas se tornaram como sangue. Os peixes morreram. A água ficou imprópria para consumo. Uma coisa horrível que chamou a atenção de todos os egípcios, mas rapidamente os dois magos lá estavam diante de Faraó para fazer um truque, algo que parecia ser o que Deus havia feito lá no Nilo. A água que levaram diante de Faraó ficaram vermelhas também, assimilando-se ao sangue. Faraó endureceu o coração, não deixou o povo ir. A oposição dos magos havia dado certo. Então Moisés volta de novo. E agora rãs vieram. Foram rãs que vieram e tomaram conta de toda a terra do Egito. Mais uma vez nós vemos o agir de Deus. Mas os magos, diz a palavra, fizeram encantamento e também começaram a produzir algumas rãs e mostrar que aquilo não era nada, e que o poder que estava com eles também era igual. Então nós vamos para a terceira praga, que foi o texto que nós lemos, onde então foi tocado com um cajado no pó da terra, e milhares e milhares de piolhos encheram a terra do Egito. Diz o texto que os magos tentaram fazer o mesmo, mas não conseguiram. E então, envergonhados, disseram para Faraó: olha, basta para nós, não conseguimos reproduzir isso. Isto é o dedo de Deus. Agora preste atenção, aqueles que eram os opositores, mas apenas instrumentos, porque quem os movia, quem puxava os cordões, era o inimigo de nossas almas, o nosso verdadeiro inimigo, o inimigo da obra de Deus. Ele estava ali. E nós vemos que na entrevista inicial ele se opõe, ele tenta fazer igual. Na primeira praga ele tenta fazer igual, na segunda praga ele tenta fazer igual, mas na terceira ele não consegue fazer igual. Ele é obrigado a confessar: olha, não dá para nós. E isso é o dedo de Deus, ou seja, é apenas o início do poder de Deus. E não estavam mentindo, porque Deus ainda fez com que 7 pragas viessem sobre o Egito, cada uma pior do que a outra. Deus ainda tinha sobra para abrir o Mar Vermelho, um milagre fabuloso, e fazer todo aquele povo passar em seco. Tinha sobra para alimentar esse povo 40 anos, pão, o maná que desceu do céu, codornizes, carne não faltava, água tirava até da rocha,
E aí entendemos o tema dessa mensagem: não há limites para Deus. Para o inimigo de nossas almas, sim, ele até tenta imitar, copiar e se opor, nos amedrontar, mas entenda, aquele a quem servimos, não há limites para ele. É onipotente, tem todo o poder, tem poder de sobra para reverter o que está acontecendo na tua casa, na tua família, para reverter a situação desfavorável das suas finanças, para te dar um novo amanhã, um novo tempo, quando tudo isso passar. Ele é onipotente, não há limites para Deus. Para o inimigo, sim, ele sempre vai ficar pelo caminho, ele sempre vai tentar, mas se você permanecer na fé, se você não recuar do propósito, Moisés foi até o fim, havia oposição, mas Moisés voltava, Moisés insistia, porque ele sabia a quem estava servindo: o Deus onipotente, aquele que tem todo o poder, em quem não há limites. Nós temos uma situação bíblica que ilustra bem isso. Um rei, o rei da Síria, chamado Ben-Hadad. Esse rei, essa história você vai encontrar no primeiro livro de Reis, capítulo 20, versículo 28. Esse rei da Síria, Ben-Hadad, ele convoca uma batalha, ele reúne todo o seu exército e vem contra Israel. E ali os dois exércitos se preparam para uma batalha. Um profeta chega diante do rei de Israel, o rei Acabe, e diz: olha, Deus vai dar vitória. E o rei perguntou: mas por quem? E o profeta disse: pelos filhos dos príncipes. Envie-os primeiro na batalha, envie-os para abrir caminho, eles puxarão essa vitória. E assim foi feito, e o exército de Israel conseguiu vencer um exército muito maior, que era o exército da Síria, liderado por Ben-Hadad. Ele volta envergonhado, sem entender como foi possível perder a batalha para Israel. E então seus príncipes lhe dizem: olha, nós perdemos a batalha porque os deuses de Israel são deuses dos montes, nós travamos batalha nos montes, vamos nos reorganizar, vamos juntar novamente o exército, e no prazo de 1 ano voltaremos. Mas não lutaremos nos montes, lutaremos aqui embaixo, nos vales, na planície, e aí venceremos. 1 ano depois, lá estava Ben-Hadad, com um exército ainda maior, mas não lá em cima, ele estava cá embaixo no vale, na planície, e os dois exércitos se colocaram novamente, um diante do outro. E agora o exército de Israel parecia ainda mais insignificante diante do exército da Síria. Mas novamente lá estava o profeta, e a palavra de Deus para ele foi: olha bem, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, é o que diz o exército da Síria. Por isso, toda esta grande multidão entregarei nas suas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Aquilo que eles haviam dito lá: nós perdemos porque o Deus deles é Deus dos montes, vamos lutar aqui embaixo. Deus estava ouvindo, o Deus onipotente, o Deus que tudo pode, e Ele está dizendo para Israel: como eles pensam que eu sou Deus dos montes, eles vão entender que eu sou Deus lá em cima, eu sou Deus aqui embaixo, eu sou Deus em qualquer lugar. Não há limites para mim. Eles vão ter uma afrontosa derrota de novo,
Diz a palavra que naquele dia 100.000 homens do exército sírio tombaram por terra. E eles bateram em retirada, ainda mais envergonhados. Não importa quantas vezes venham, não importa de que forma o inimigo venha, importa o Deus a quem servimos. Não há limites para ele. Vai dar vitória no monte, vai dar vitória no vale, no deserto, no dia bom, no dia da pandemia. Ele vai estar junto de ti, vai estar aí na tua casa, vai prover, vai abrir portas, vai te dar um novo dia, um novo tempo. Aguarde nele, espere nele, porque não há limites para Deus, não há impossíveis para Deus. Se você o servir com inteireza de coração, ele vai mudar todas as coisas. Ele vai garantir um novo amanhã. O sol vai raiar sobre a tua casa. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, que esta palavra, Pai, ecoe na casa do meu irmão, na sua família, e venha trazer esperança, venha renovar a sua fé, venha fortalecê-lo, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, que a cada manhã as energias físicas, espirituais, intelectuais dos meus irmãos, de todos aqueles que me ouvem nessa hora, sejam renovadas, restauradas, e que eles possam, Pai, caminhar nesse tempo difícil, tendo a certeza, dias melhores virão. O sol vai raiar mais uma vez, haverá um novo tempo, porque o Deus a quem servimos é o Deus onipotente, não há limites para Ele, Ele tudo pode. Realiza, Senhor, aquilo que está no coração do meu irmão, sonda-o agora, consola-o, fortaleça-o, para que ele possa romper e romper em fé, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém.